Hã? O que exatamente? O que é um absurdo? O que é um absurdo? Esse absurdo veio de onde? De supor a existência de um número real, tal que L é o limite de f de x com x tendendo a p. Então, o que é que eu escrevo aqui? Portanto, não existe L real, já rodou? Não existe L real tal que o L seja o limite de f de x com x tendendo a p. Tá? E o que eu tenho que dizer para você é que repetindo esse raciocínio, tá? Analogamente, de modo analogamente, dado P irracional, não existe L real tal que, não existe, viu? L real tal que L é o limite de f de x com x tendendo a p. Raciocínio análogo, você pode até repetir, tá? Mas L tem limite, ou seja, esse aqui é um exemplo de uma função que tem limite apenas no zero. Limite de f de x com x tendendo a zero é zero. Mas essa função não possui limite em, melhor dizendo, dado um número real não nulo, dado um número real P não nulo, a f não possui limite em P. Não existe limite de f de x com x tendendo a P se P é um número real não nulo. Tá? Só para esta proposição, ela será usada outras vezes nesta disciplina, tá? É um critério para você provar a não existência do limite real, tá? Eu farei uma demonstração desta proposição para você entender a necessidade de fato, quer dizer, eu não gosto de usar a palavra necessidade aqui, porque isso aqui é uma implicação. Para você entender que é fundamental nesta proposição o P ser ponto de acumulação. Então, darei uma prova. Muitas coisas eu não provo aqui, eu deixo tão provada nas notas, mas para evidenciar esta proposição, eu darei uma prova. Então, admita as hipóteses. Olha como é que se dá a prova disso aqui, ó. Admita as hipóteses. Essa eu vou dar a demonstração. Quais são as hipóteses? Tudo isso aqui. FG funções, P é o ponto de acumulação de A, onde A é o subconjunto de R, M é o limite de G de x com x tendendo a P, L é o limite de f de x com x tendendo a P, e as duas funções coincidem em A. Então, da admissão das hipóteses, eu digo o seguinte, daí, presta atenção, dado um epsilon maior que zero, isto é, qualquer que seja o epsilon maior do que zero, podia escrever assim, qualquer que seja o epsilon maior do que zero, existe um delta maior do que zero, existe um delta 1 maior do que zero, tal que vale a seguinte implicação: x no domínio da f e
x menos p maior do que 0, menor do que ΔI, implica f de x menos L menor do que epsilon sobre 2. Porque se o epsilon é positivo, epsilon sobre 2 também é positivo. Então, para epsilon sobre 2, existe um ΔI, tal que esta implicação existe um ΔI, tal que esta implicação é verdadeira. E, tá bom? E existe um ΔI maior do que 0 e existe um ΔI maior do que 0, tal que... Isso aqui é porque o limite de f de x com x tendendo a p é L. Mas o limite de g de x com x tendendo a p é M. Então existe um ΔI maior do que 0, tal que x no domínio da G, tá? E x menos p e x menos p em módulo menor do que ΔI, maior do que 0, tá? Implica o quê? G de x menos m menor que também epsilon sobre 2, tá? Agora eu vou continuar aqui. Agora, perceba que com delta igual ao menor entre os números ΔI e ΔI, tem-se delta positivo. Se delta é o menor entre dois números positivos, delta é positivo. Logo, existe um Z em A, existe um Z em A, existe um número Z em A, tal que o Z menos P em módulo é positivo, isto é, o Z é diferente de P e a distância de Z a P é menor do que delta. Por quê? Porque eu estou usando a hipótese. Uma das hipóteses é que o Z é que o P é ponto de acumulação de A. Ou seja, qualquer vizinhança aberta e estrita de P contém um elemento de A. Tá? Mas aí acabou. Logo, você tem o seguinte, o Z menos P em módulo, logo, Z menos P em módulo vou escrever assim, tá ok? Então, Z menos P em módulo é menor do que delta. Assim, você terá o seguinte. Olha o que acontece com a diferença L menos M. L menos M é igual a L menos F de Z. Não tem F de Z, tem? Mas eu vou tirar. Eu vou tirar somando G de Z. Você concorda com essas duas coisas, que isso é igual a isso? Por quê? Onde é que está o Z? Está em A.
Mas em A, a hipótese é que F e G coincidem. F de Z é igual a Z de Z. Então isso aqui dá zero, é a mesma coisa. Só que eu uso a desigualdade do triângulo, diz que o módulo da soma, e eu já provei aqui, o módulo da soma é menor que ou igual à soma dos módulos. É menor que ou igual a L menos F de Z, mais G de Z menos M. Eu vou escrever só assim, ó, que o módulo de L menos F de Z é o módulo de F de Z menos L, mais o módulo de Z menos Z. Acontece, pessoal, que o Z, a distância de Z a P é maior do que zero e menor do que delta. E o Z está onde? Está em A. Então, está aparecendo aqui, tá? O Z está no domínio de F, porque o Z está em A. A está contido no domínio de F. Lembra da definição que significa duas funções coincidirem em conjunto? É que esse conjunto está no domínio das duas, está contido no domínio das duas funções. Então esse Z está no domínio de F, e Z menos P é menor do que delta, mas o delta é menor que ou igual a delta 1. Então Z menos P é menor que ou igual a delta 1. Olha, com Z no domínio de F e Z menos P menor do que delta 1, maior do que zero, essa diferença aqui é menor do que epsilon sobre 2. E essa, mesma razão, o Z está em A, tá? O Z está em A. Z está no domínio da G. E Z menos P em módulo também é menor que delta 2, pois é menor que delta. E delta é menor ou igual a delta 2, menor que ou igual a delta 2. Então, se Z está no domínio da Z está no domínio da G, e Z menos P é menor que delta 2, o que acontece com essa diferença? É menor que epsilon sobre 2. Mas isso aqui é epsilon. Tá? Logo, deste modo, eu tenho que a distância de L a M é menor do que epsilon. Mas é menor do que epsilon qualquer que seja o epsilon positivo. Qualquer que seja o epsilon positivo, a L menos M em módulo é menor do que epsilon. Qual é o único número positivo? Qual é o único número não negativo? Porque L menos M, ó, L menos M é maior que ou igual a zero em módulo. Qual é o único número não negativo que é menor que qualquer número positivo? Zero. Portanto, isto diz que o módulo de L menos M é zero, porque isso aqui é um número não negativo menor que qualquer número positivo. Ou isto é, quando é que o módulo é zero? O módulo é zero somente se o número é zero. O L é M. Pronto, para demonstrar. Tá? Agora, é fundamental nesta demonstração que o P seja ponto de acumulação de A, para você conseguir esse Z aqui. Esse Z em A satisfazendo isso. Aí você conclui que o L é igual a M. Tá? A unicidade do limite também exige que o P seja ponto de acumulação do domínio. É um argumento parecido que você mostra a unicidade do limite. Tá? Tá bom? Então tá aí a demonstração. Tá? Pronto. Feito. Esta proposição será usada outras vezes. Como ela deve ser
lembrada da seguinte forma: se duas funções coincidem no conjunto A, P é ponto de acumulação de A, e as duas funções têm limites em A, os limites são iguais. Mas é um critério para demonstrar a não existência do limite, tá? Isso eu usarei mais para frente para demonstração de que uma certa função trigonométrica também não tem limite. Mas mais para frente. Agora, observe este exemplo aqui, ó. Seja f a função dada por f de x igual a 1 sobre x menos 2. Eu só assumiu que na demonstração que epsilon é igual a 2 menor que x, eu só assumi o epsilon. Hã? Porque eu quero mostrar que L menos M é menor do que epsilon para todo epsilon. Aí eu usei epsilon sobre 2 aqui, para chegar aqui somado ao epsilon. É por isso, só por isso. Porque se eu chegasse aqui como epsilon, eu chegaria que a diferença em módulo é menor que 2 epsilon, mas eu queria deixar tudo arrumado. Então, tá? Porque se o epsilon positivo, epsilon sobre 2 também é positivo. Aí a sutileza. Para esse epsilon sobre 2 também existe delta, tal que a implicação é verdadeira. Tá? Então considere essa função aqui, ó. Tá? Tá? Ó. É sabido o seguinte, ó. Dado P de... Isso aqui é uma função racional, não é? Isso é uma função racional. Então, dado P diferente de 2, em R, tá? Em R, quem é o limite de f de x com x tendendo a P? Isso é o limite com x tendendo a P de 1 sobre x menos 2, que é o quê? 1 sobre P menos 2. Dado P diferente de 2, porque P menos 2 é diferente de 0. Tá? Então, nós sabemos que o limite de uma função racional em cada ponto do seu domínio existe e é igual ao valor dessa função nesse ponto. Tá? E o 2? Antes de mostrar quem é o limite de f de x com x tendendo a 2, que tem o limite de f de x com x tendendo a 2, só que não é real. Tá? Então eu farei o seguinte. Suponha a existência de L real, tal que o L seja o limite de f de x com x tendendo a 2. Suponha que existe um número real L, tal que L é o limite de f de x com x tendendo a 2. Eu mostrarei que isso me levará a um absurdo. Tá? Então, supondo isso aí, você tem o seguinte. Daí, existe um delta positivo, tal que x no domínio da f, isto é, x diferente de 2, né? E x menos 2 menor do que delta maior do que 0, aí você vê que aqui já há redundância, tá? Porque na medida que eu escrevo isso aqui, eu já estou escrevendo que x é
diferente de 2. Portanto, eu não preciso